Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te falo sobre volta de Rodrigo Garro, Memphis Depay contra o Santos quarta-feira agora. Eu vou trazer essa informação para vocês. Vamos falar também sobre vendas de jogadores no Corinthians com intenção de compra e propostas na mesa. Vou trazer essa informação que é de suma importância para nós. Vitinho não joga mais futebol esse ano também no Corinthians. E como o Corinthians vai pagar o transfer ban? Lembra que eu falei para vocês que iria atrás? Pois bem, vou trazer essa informação para vocês também. Olha quantas informações vamos trabalhar aqui hoje. Por isso é importante você ficar até o final do vídeo e já deixar o seu like para nos ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos assim como você, tá bom? Então eu peço humildemente para você não esquecer o like e também de se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui então já falando sobre as voltas dos jogadores que pode voltar contra o Santos. Por que pode, corintianeiro? O Memphis Depay e o Yuri Alberto estão garantidos já na volta do jogo de quarta-feira contra o Santos. O Rodrigo Garro ainda é dúvida, mas as informações é que o jogador já não está sentindo dores e pode voltar contra o Santos na quarta-feira. Vocês lembram quando eu falei para vocês que o departamento médico do Corinthians não deu um tempo determinado para o Rodrigo Garro voltar? E disse, ele só vai voltar quando ele estiver com zero dor. Vocês lembram aqui? Quem lembra de eu falar aqui no vídeo, comenta aí. Pois bem, Rodrigo Garro não está se queixando de dor, pelo menos por enquanto, tá? Isso não quer dizer que no próximo treino, no treino de hoje à tarde ou no treino de amanhã, ele não possa sentir dores e ser vetado da partida. Mas por enquanto, no momento, o jogador não está sentindo dor. Então o Dorival vai ter à sua disposição o Guinegão, o Yuri Alberto, o Rodrigo Garro e o Memphis Depay. Eu só não sei como que ele vai fazer nesse ataque do Corinthians, com quem que ele vai começar no banco, porque agora sim o Dorival Júnior está aí numa verdadeira encruzilhada. Isso porque o André Carrillo só volta o ano que vem também, tá, fiel? Porque quando o André Carrillo voltar, vai ser mais um quebra-cabeça aí na cabeça de Dorival Júnior. Porque a gente tem o Guinegão que tá jogando muita bola, o Yuri Alberto que fez um belíssimo jogo contra o Mirassol, fez gol, deu passe, participou de gol. Vocês sabem a importância do Yuri Alberto pro Corinthians. A gente tem o Memphis que, querendo ou não tá fazendo grandes partidas, mas é um jogador que vale 6 milhões de reais, um jogador de altíssimo custo e de um nome grandioso, vamos dizer assim, né? Artilheiro da Holanda, um jogador midiático. E temos aí o Guinegão, o Yuri e também o Memphis, tá, fiel? Então a gente tem alguns atacantes à disposição do Corinthians que eu não sei como o Dorival vai fazer se ele manter a sua formação de meio campo de 4 meio-campistas, com o Ranieri, com o José Martinez, com o Rodrigo Garro. Eu não sei como que o Dorival vai fazer. Possivelmente o Maicon, aí temos o Breno Bidon também. Eu não sei como que ele vai fazer para escalar esse Corinthians, mas é sempre aquela dúvida gostosa, né, fiel? É aquela dúvida gostosa de todo treinador quer ter, de você não saber ali, por ter vários jogadores de qualidade do meio campo para frente. Eu, na minha humilde opinião, sendo bem sincero com vocês, eu entraria com o Guinegão de titular e o Memphis Depay no banco de reserva, porque o jogador não vem produzindo e ultimamente está jogando apenas com o nome. Comentem, porque eu quero saber sua opinião, quero saber se realmente você pensa isso também ou não. Corintianeiro, você tá louco? O Memphis Depay tem que ser titular do Corinthians. Pode comentar, o espaço é de vocês. Estou com comentários atrasados. Na hora que eu for responder esse vídeo, eu já respondo todos os comentários que estão atrasados. Vou responder hoje à tarde, tá bom? Então pode comentar aí, que seu comentário com certeza será respondido. Certo, fiel? Então bora falar aqui então sobre o Vitinho também, que infelizmente o Vitinho aí se contundiu. Infelizmente a bruxa está solta no Corinthians, porque não é possível, né? E o Vitinho pode ficar fora do Corinthians e jogar bola somente o ano que vem, tá, fiel? Faltando 2 meses aí e alguns dias para acabar o ano, o Vitinho vai ficar esse tempo fora do Corinthians, porque se contundiu com o jogo contra o Mirassol e está fora deste ano. A bruxa está solta no Corinthians aí em contusões, tá, fiel? Vamos abrir o olho para o departamento médico do Corinthians e entender o que está acontecendo, porque tantos jogadores estão lesionando, porque além de lesionar, tantos jogadores estão ficando fora por tanto tempo assim no Corinthians, tá? Ana Carolina de Cortes, que era a ex-diretora do Departamento Médico de Futebol do Corinthians, ela saiu do Corinthians por não fazer um trabalho tão legal assim. E agora parece que está se repetindo a mesma coisa. Vários jogadores se machucando e ficando muito e muito tempo no Departamento Médico do Corinthians. Eu sempre gosto de frisar aqui o nome do Bruno Maziotti, que era chefe do Departamento Médico do Corinthians, seleção brasileira, era médico do Corinthians na época do Renato Augusto, que tinha uns 2 joelhos podres, e ele colocava o Renato Augusto para jogar
aí pelo menos aí 2 vezes na semana, né, fiel? O Ronaldo Augusto estava jogando, ele não jogava 3 jogos, mas 2 jogos aí durante a semana ele jogava, segunda, quarta, domingo, domingo, quarta-feira e depois no outro domingo de novo. O Renato Augusto estava sempre acompanhando o calendário do Campeonato Brasileiro com o Bruno Maziotti sendo do departamento médico do Corinthians. E quando os jogadores iam para lá, logo ele já colocava na atividade de novo em campo. E o Corinthians não tinha um time que se contundia bastante na época do Bruno Maziotti, era um ótimo profissional. Então o mínimo que a gente quer é um trabalho que seja pelo menos próximo daquilo que o Bruno Maziotti fazia. Eu não sei se vocês pensam assim, pelo menos eu penso assim. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, antes da gente entrar nas principais informações, que é sobre como o Corinthians vai pagar esse transfer ban e possível vendas de jogadores do Corinthians, quero fazer uma breve observação pequena, tá? Uma porque eu não tô nem aí para rivais do Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, não tô nem aí. Só que o que estão fazendo com o Campeonato Brasileiro está na cara, está estampado na cara, depois do jogo de ontem de Palmeiras e São Paulo, quem assistiu comentem aí, está na cara que a CBF, os árbitros, estão toda hora, a todo momento, ajudando o Palmeiras e o Flamengo. A todo tempo no futebol, o Palmeiras e o Flamengo ele é altamente ajudado. A todo tempo no futebol, eles estão ajudando o Palmeiras e o Flamengo. Ontem foi um absurdo o que fizeram com o São Paulo. Aquilo mancha o Campeonato Brasileiro, aquilo ali entrega na cara que realmente o Campeonato Brasileiro está manchado. Depois daquele carrinho do jogador do Palmeiras e do São Paulo dentro da área, que foi pênalti claro pro São Paulo, onde o VAR ele tem 40 ângulos diferentes de câmera. Desculpa, fiel. E não conseguiu enxergar um pênalti daquele, a gente fala, cara, o que tá acontecendo? Tá claro que foi pênalti. Os caras têm a câmera que dá zoom, vai pra frente, vai pra trás, tem a câmera frontal, tem a câmera de lado, tem a câmera de cima. Os caras têm vários ângulos da câmera pra filmar. Então como que eles não viram um lance daquele que foi pênalti? Não sei se você assistiu ou não, também é rival, eu não tô nem aí, é lógico que eu sempre vou torcer pro Palmeiras perder em qualquer ocasião. E o que fizeram com o São Paulo ontem realmente mostra que o campeonato está manchado. Mostra que eles querem fazer um campeonato pro Palmeiras e o Flamengo ser campeão. E isso não pode acontecer, tem que ter um basta. Já basta o que fizeram com o Corinthians e Inter, que era pro Corinthians sair com 3 pontos. Hoje o Corinthians está 1 ponto só atrás do Inter. Imagina com a vitória do Corinthians, seriam 4 pontos na frente do Inter, não seria um só. Tá na mesma pontuação do Vasco, a gente estaria 3 pontos à frente do Vasco. Ou é outra coisa, e a mesma pontuação do Grêmio. A gente estaria 3 pontos acima do Grêmio, 3 pontos acima do Vasco e 4 pontos acima do Internacional, que são os times que estão brigando com nós ali. O Corinthians que está na 12ª posição. Então, são placares que arrebentam o time. E o Corinthians é o time que mais é prejudicado pelo VAR em decisões de VAR. São 15 decisões contrárias ao Corinthians no VAR. O Corinthians é o time que mais está sendo prejudicado. Algo tem que ser feito, algo tem que mudar. Porque isso não pode continuar, porque são campeonatos manchados, campeonatos feitos para ajudar o Flamengo e o Palmeiras. Não sei se você pensa assim, quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Fiel, alguns vídeos atrás eu trouxe a informação para vocês que eu iria atrás do bendito transfer ban, porque nenhum diretor do Corinthians, o senhor Romeu Tuma Júnior, o Osmar Stable, vem a público dizer, olha, o Corinthians deve 41 milhões do Félix Torres, inclusive esse assunto já está enchendo, né, Fiel? Eu sei, eu também, só que a informação eu tenho que trazer para vocês. O Corinthians deve 41 milhões do Félix Torres, vai entrar 37 milhões do Garro e vai entrar mais 47, 44 do Matias Rojas. Isso fora o Charles, do Midland, lá da Noruega, se eu não me engano, o clube, e também o Kaká, do Tokushima Vortex do Japão, que ainda não está na mesma repercussão das outras dívidas, mas vai entrar, porque o Corinthians também está devendo. Eu acho que é questões de 20 milhões aí. Então, virou uma bola de neve. E a gente quer saber como o presidente vai chegar ali na frente e falar, olha, o Corinthians tem um planejamento para pagar esses transfer ban. Para a gente entrar o ano que vem, livre de transfer ban. Para a gente entrar o ano que vem, podendo contratar algum jogador que venha aqui nos ajudar futebolisticamente, alguma peça uma peça contundente que chega para ser titular e chega para sair jogando. Porque o Corinthians hoje tem 11 titulares, né, Fiel? O Corinthians não tem um time reserva. Se a gente precisar de um Romero hoje, o Romero parece que é ex-jogador, Thales Magno, Deus me livre, não vamos nem falar. Então o Corinthians hoje não tem um meia ofensivo para substituir o Rodrigo Garro, o Corinthians hoje não tem um goleiro para substituir o Hugo Souza, o Corinthians hoje não tem um lateral para substituir o Mateuzinho, a gente tem lá para substituir o Bidu, que é o Angeleri, que quando entra lá pelo menos faz o feijão com arroz. Então, a gente precisa de um elenco, precisa reforçar esse elenco que aí já está, porque a gente está vendo as contusões que tem. Você não consegue manter o mesmo elenco até o fim do campeonato. O campeonato ele é longo.
os jogadores vão se machucando, a gente precisa se reforçar. E é com esse pensamento que a gente precisa saber de como a gente vai pagar o transfer ban, porque como transfer ban não tem como a gente contratar, não é verdade, fiel? Então, eu fui atrás dessas informações e não há outra escapatória. Foi o que traduz para mim essas palavras que eu estou falando para vocês. Corintianeiro, não há outra escapatória. O Corinthians vai pagar o transfer ban com o adiantamento do patrocínio Master, tá? Por que eu não falei dos names rights? Porque se for venda casada, eles fazem um adiantamento só valendo pelas duas, tá? Names rights e patrocínio Master. Se for uma empresa no Master e uma empresa nos names rights, são 2 adiantamentos, tá, fiel? De qualquer forma, são 2, porque eles vão fazer um adiantamento como se fosse 2, porque tá pegando duas, vamos dizer assim, os names rights e o patrocínio Master, aí vão fazer um adiantamento grande para o Corinthians, referente aos dois, aos names e o patrocínio Master, e se for 2 empresas diferentes, também terá 2 adiantamentos. Então, toda empresa que chega no clube de futebol, toda empresa, não interessa se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Flamengo, não interessa qual clube é. Toda empresa que chega e fecha um contrato, ela faz o adiantamento. Tem que ter um adiantamento, porque senão o clube não fecha. Foi assim com a Nike, foi assim com as placas publicitárias lá. Eu esqueci o nome da empresa agora. Confirma para mim, por favor, eu esqueci. As placas publicitárias lá do Parque São Jorge. Então, toda empresa que chega no clube, ela faz um adiantamento financeiro. Direitos de imagem de televisão, quando fecha com o clube, ela já dá um adiantamento inicial. Então, é com esse adiantamento que o Corinthians vai pagar o transfer ban. E esperamos de todo coração que pague, filho. Esperamos de todo coração que chegue e pague tudo. Ah, não sei por quantos anos, vai adiantar o quê? 90 milhões? Diz o Corinthians que tem um dinheiro já separado do transfer ban. Eu não acredito muito em diretoria do Corinthians, sempre com 3, 5 pés atrás, tá? Mas diz que já tem um dinheiro lá, que seria os 70% que ofereceu inicial para o Santos Laguna, para quitar o Félix Torres, e eles não aceitaram. Diz que já tem esse dinheiro lá parado, com o adiantamento que deve fechar nos próximos dias o Master e os names rights. O Corinthians vai pegar esse adiantamento, juntar tudo e fazer o pagamento do transfer ban. O Corinthians tem um péssimo defeito que eu espero que não faça. Ah, vamos pagar esse primeiro, aí no outro, quando vencer, a gente paga. Vamos pagar o Félix Torres primeiro, depois a gente paga outro. O Corinthians tem esse defeito. Em vez de pegar e já ir lá e quitar tudo e livrar um grande problema de Félix Torres, de Matias Rose, de Rodrigo Garro, não. Ele fica guardando dinheiro. Aí o dinheiro vai saindo, vai saber para onde, paga algumas contas do clube e depois vem outro transfer ban, aí fica mais um tempo parado. Então, é de suma importância que o Corinthians pegue todo esse montante de adiantamento, que eu não sei o valor, tá, fiel? Não tem como saber o valor, porque a gente nem sabe o valor que o Corinthians vai fechar. Pegar esse adiantamento e liquidar esse transfer ban. Porque é de suma importância que o Corinthians chegue o ano que vem com condições de contratar. Se a gente não reforçar, vai ser mais um ano que a gente vai brigar no meio da tabela, que vamos ficar estagnado no meio da tabela, e o Palmeiras e o Flamengo ganhando títulos. É isso, é realmente isso, tá? Isso não me faz menos corintiano do que ninguém ser verdadeiro aqui com vocês. E eu espero de todo coração que o Corinthians realmente possa pagar todas essas dívidas. A única esperança é essa. Se o Corinthians não pagar, foi o que chegou para mim de informação, fiel. Se o Corinthians não pagar, não tem como arrumar dinheiro, tá? Mas eles também não são loucos, apesar de estar aí no meio do bando de loucos, né? Mas eles também não são loucos, porque se eles não pagarem essas dívidas com adiantamento e deixar o Corinthians virar um ano no transfer ban sem contratar, com o time brigando no meio da tabela, aí há uma torcida que zela por esse clube. Nós, você que está aí me assistindo, as torcidas organizadas, que aí a gente vai aqui fazer a nossa cobrança, porque o clube não pode continuar nessa situação. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Existe um jeito do Corinthians pagar também o transfer ban, que já é a próxima informação, que essa informação ela não é boa, tá, fiel? Por quê? Chegou informações para mim hoje, antes de trazer esse vídeo aqui, 15 minutos antes. Corintianeiro, a chance, prestem atenção, do Rodrigo Garro e do Yuri Alberto e o Memphis sair do Corinthians, ela é gigante. Gigante. O Memphis, nem por questão do Corinthians. O Memphis são premiações atrasadas, que o jogador está totalmente satisfeito. O jogador, além de premiações atrasadas, tem mês que o Corinthians paga o salário em dia, tem mês que não, tem mês que paga os direitos de imagem em dia, tem mês que atrasa alguns dias. Isso na Europa não acontece, os jogadores da Europa não estão acostumados com isso. E o alto salário do Memphis e a multa rescisória do Memphis, que é baixa, tá? São 60 milhões de reais, onde 50% é do Corinthians e 50% é do Memphis. Então qualquer clube que chegar e dar 30 milhões pro Corinthians, o Memphis negocia a parte com o clube, o Memphis está fora do Corinthians, tá? Memphis, se ele não terminar o Memphis Depay, se não pagar o Memphis, desculpa, fiel, essas premiações atrasadas,
dificilmente ele vai ficar no Corinthians, mesmo o Corinthians tendo dividido a parcela. Depois o cara sai para o Corinthians, no processo o Corinthians. Isso é o que mais acontece, e o que mais acontece é o Corinthians perder processo, tá? Então o Corinthians pode aí não contar com o Memphis, chance muito grande de não contar com o Memphis. Mas o Memphis é um caso à parte, multa rescisória baixa, entre outras. Já o Yuri Alberto Rodrigo Garro já tem sinalizações de clubes europeus que querem tirar os dois jogadores do Corinthians. Principalmente o Yuri Alberto. Não é porque o Yuri Alberto renovou até 2030 que ele vai ficar no Corinthians até 2030, tá, fiel? Porque tá chegando uma bomba. Foi a informação que chegou para mim, Corinthians, tá chegando uma bomba, uma bagatela, uma proposta muito alta para o Yuri Alberto sair do Corinthians, tá, fiel? Então pode ser que chegue no final do ano, o Yuri Alberto saia do Corinthians sim, porque vai chegar a proposta em caráter oficial. Ainda não chegou porque o mercado da bola não está aberto, não tem como. Você vende um jogador, você é altamente punido pela FIFA. O mercado não está aberto, então não existe proposta oficial. Há sinalizações, indicações de contratação, que é o que está acontecendo com o nosso Yuri Alberto. Há chance gigante do Yuri Alberto sair do Corinthians, assim também como o Rodrigo Garro. Mas por quê, Corinthians? Porque o Rodrigo Garro já queria sair o ano passado. Os clubes estão vendo que o clube não vai para frente, não chega a reforço, não tem chance de título. Os caras não querem ficar para ficar disputando meio de tabela. E também o Rodrigo Garro sinalizou também propostas para tirar o jogador do Corinthians. Só que essas propostas não vêm da Europa. O Zenit manifestou mais uma vez, tá? Mais uma vez, da Europa que eu falo assim, os principais campeonatos, tá, fiel? Mas o Zenit da Rússia, mais uma vez, aí quer tirar o Rodrigo Garro do Corinthians, já que uma vez o Gerson lá no Zenit não está dando certo, que foi a contratação que fizeram do Flamengo. Então, o Zenit vai voltar, pelo menos é o que sinalizou, e o Corinthians e o Zenit têm uma boa relação para tirar o Rodrigo Garro do Corinthians. Então, o Corinthians tem grande chance, presta atenção nessas informações, o Corinthians tem grandes chances de perder Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay no final do ano, tá? Pelo menos a informação que chegou para mim, eu espero que isso não aconteça. Porque um clube que não está contratando, o mínimo que ele tem que fazer é segurar suas principais peças. O mínimo que ele tem que fazer é segurar seus principais jogadores, tá, fiel? Pelo menos eu penso assim, é o meu modo de ver. Eu quero saber também a sua opinião e o que você pensa a respeito disso. Tá, fiel? Comentem, porque eu quero saber tudo que foi conversado aqui no vídeo, tá? Quero muito bater papo com vocês aqui nos comentários. E de tarde eu trago mais um vídeo aqui pra vocês no canal do Corinthians, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!